Bom, eu agradeço imensamente o convite por participar dessa conversa. É um prazer encontrar pessoas conhecidas. O professor Samir, nosso grande amigo, colega do grupo de pesquisa do Coquitec também, né? E com a Simone, minha colega da Faculdade de Educação, do grupo de pesquisa, que nós temos uma parceria que vem se construindo ao longo de muitos anos. Nós optamos por fazer uma conversa entre nós sobre a questão das metodologias ativas, né? Que é uma prática que a gente tem implementado ou tentado trazer para o nosso dia a dia na sala de aula, né, e nas pesquisas que a gente desenvolve. E nesse momento tão singular, né, que é o momento a partir de março, a gente vive a pandemia e que já nos tornamos outros, né, e com certeza tem algumas questões que ficavam desapercebidas por muitos de nós professores e que agora a gente está inserido num outro campo, né, de trabalho e que a gente vai trazer essas questões para conversar com vocês. Simone. Então, bom dia, conheço o Samir, não conheço o Murilo, tudo bem? Bom dia, professora. Nós vamos iniciar agora às 10 já, somos nós na sala, é isso? Como é que a gente faz? É essa a ideia, né? Sim. Eu gostaria de dizer que... bom, enfim, a gente, como disse a Rosária, a gente vem trabalhando com metodologias ativas, especificamente metodologias ativas e aprendizagem, né, que é o tema dessa discussão aqui. A gente vem trabalhando há algum tempo, assim, mas com essa situação agora da pandemia, né, em que as escolas ficaram em casa, os alunos ficaram em casa e a escola parece que desapareceu, assim, e cada vez está mais distante da gente voltar para ela. A gente tem discutido mais sobre metodologias ativas. A gente tem tentado implementar ações, né, junto a professores da rede municipal de ensino, professores do Estado também, e alunos das graduações, das licenciaturas, mais especificamente, que é um espaço que, diferente da medicina, não se trabalha com metodologia. Como esse professor vai voltar lá para ser professor do ensino médio. A gente não ensina como trabalhar com metodologias ativas. A gente fala até no uso e na importância das tecnologias, mas a gente não, ainda não, né, ou muito timidamente, alguns professores, né, talvez os professores que participam do nosso grupo de pesquisa, sim, é que tentam trabalhar com metodologias ativas. E eu confesso que a gente tem encontrado, assim, muita resistência, né, dificuldades, porque não é fácil a gente mudar essa metodologia de uma hora para outra, de um semestre para o outro, de um ano para o outro. Não é fácil a gente implementar uma metodologia que vai modificar completamente essa concepção dessa pessoa que quer aprender. Samir, eu peguei a tua fala no final
E tu dizias que é preciso se apaixonar por aprender, né? A gente precisa se apaixonar pelo que a gente está fazendo. As metodologias ativas parece que nos, assim, acenam essa possibilidade, mas não é bem assim, quer dizer, não é só a gente, então, vou adotar metodologias ativas e isso vai acontecer de modo natural. Não vai acontecer de modo natural, né? É todo um trabalho que a gente precisa desenvolver. Mas eu penso que a gente deveria especificar um pouquinho melhor, assim, do que é que a gente vem trabalhando, né, Rosária, do grupo de pesquisa, assim, que a Rosária coordena, né? A Rosária é a líder desse grupo. Acho que tu poderias falar um pouquinho rapidamente, assim, sobre o grupo. Bom, o grupo de pesquisa, que é Comunicação, Cultura e Tecnologias, ele é um grupo interdisciplinar. Ele surgiu em 2020, não, desculpa, em 2010. Onde ela está? A gente está um pouco fora do padrão. E eu digo para vocês assim, que este grupo de pesquisa, eu acho que é legal assim colocar algumas questões, assim, essa questão da paixão, do desejo, né? Assim, a gênese dele, ele começa lá no meu doutorado, quando eu comecei a me interessar por compreender como é que os meus filhos, porque eu tenho 2 filhos, né? Um que hoje é engenheiro ambiental e sanitarista, que faz mestrado, e o outro que está se formando em medicina na Católica agora, em dezembro. E eu não entendia por que eles se aprendiam e se apaixonavam tanto pelos tais dos Pokémon, tá? Aí eu fui estudar os Pokémon. E aí eu percebi que os Pokémons não entravam na escola. Enfim. Isso depois, se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar num outro momento. E depois a gente voltou a investigar esses alunos, eles estudavam no Gonzaga, na época, o mais velho, e nós estudamos os alunos do ensino médio, como que eles usavam as tecnologias. E aí a gente percebia, assim, que desde lá, do tipo assim, os jogos, o que eles se interessavam, e desde lá havia uma diferença de conversa entre os alunos e os professores, né? E eu costumo dizer assim, que eu penso que vocês que estão escutando, os alunos, devem fazer parte dessa fatia de sujeitos que viveram jogando videogame, navegando na internet, né? E eu costumo dizer, e talvez nos ambientes de trabalho de vocês vão ter um íconezinho de um game, que no intervalo do trabalho vocês vão jogar, né? Coisa que não faz parte, no caso da nossa vida, que somos imigrantes digitais, né? E a partir disso a gente reinterviu e começamos a trabalhar no grupo de pesquisa com essa questão das tecnologias na questão da aprendizagem. O que a gente tem feito? A gente tem feito pesquisas, né? A gente tem orientado dissertações de mestrado que utilizam games, que utilizam práticas... sala de aula invertida. Atualmente temos mestrandas que estão trabalhando especificamente com metodologias ativas, com gamificação, né, com, no caso, experimentação de, por exemplo, uma aluna que defendeu o mestrado, aprendizagem da matemática, utilizando receitas pomeranas, que foi feito no interior de São Lourenço. E o que a gente tem apontado? A importância do contexto cultural, né, da gente saber que aluno é esse que a gente está trabalhando e
trazer esse contexto para a aprendizagem, para que isso faça sentido. A gente também trabalhou com 2 programas, um grande programa de extensão, que foi o ProExt, que capacitamos professores para trabalhar com mídias do município, mídias digitais, e que até hoje alguns professores mantêm o trabalho, muitos estão vinculados a trabalhar também com aprendizagem criativa, que é uma outra vertente do grupo de pesquisa, que a gente trabalha com aprendizagem criativa, e um programa de promobilidade internacional, CAPES-ULP, em Moçambique, que durou 5 anos. E eu optei em fazer o meu pós-doutorado em Moçambique. Eu fiquei em Moçambique um ano, e eu optei em ir para Moçambique, principalmente assim por essa questão da experiência de uma imersão numa outra cultura, num outro contexto, e que hoje a gente percebe que esse contexto pandêmico é um contexto pandêmico em todos os sentidos, né? E que a gente já vinha vivendo a questão do acesso que a gente tem a diferentes informações, a diferentes formas de aprendizagem. E hoje a gente tem um grupo de um curso de extensão que está acontecendo online, que a Simone referiu, que se chama Modos de Vida e Cuidados de Si em Tempos de Pandemia. Aí a gente tem doutorando, mestrando e alunos de graduação. E a base, e professores da rede. Professores de diferentes cidades, tipo Arroio do Padre, Morro Redondo, São Lourenço, né? Então, e a gente trabalha com metodologias ativas. Acho que agora seria interessante, assim, a Simone falar um pouquinho, né? De repente, quais são as possibilidades que se tem encontrado em termos de metodologias ativas, tipos, né? E fica contigo. Sala de aula invertida, de unificação, e a questão da medicina, que eu acho que o curso de medicina é um não sei se a gente poderia dizer uma exceção, mas os cursos que trabalham com problematização, né, tem essa intenção de adentrar nessa. Sim, eu acho que é importante, assim, retomar, não sei se a gente falou isso no início, né, mas nós somos professoras da área da psicologia educacional. Então, o nosso interesse, né, é pensar como é que o sujeito aprende, como é que as pessoas aprendem. Por que umas pessoas têm facilidade para aprender alguma coisa, outras não? A gente está sempre estudando, né, e tentando cercar essa ideia da aprendizagem. E essas metodologias, elas oferecem, né, elas vendem o peixe, elas oferecem sempre possibilidades encantadoras, assim. Mas eu gostaria de começar perguntando, né, perguntando assim, quando a gente está trabalhando com uma metodologia tradicional de ensino, que é o que a maioria de nós trabalha em nossas salas de aula de graduação, aquilo ali vem dando certo. Vou colocar esse dando certo entre aspas. Aquilo vem dando certo. Maioria, né, ou quase a maioria dos alunos, eles aprendem, né, eles passam na prova e eles se formam. Então, por que mexer nisso, né? Por que mexer nessa forma de ensinar? Por que mexer nessa forma de aprender? Se esse modelo de educação tecnicista, né, que a gente tem hoje nas universidades e nas escolas, principalmente a partir da década de 70, ele vem funcionando para o mundo que a gente tem.
Então não tem por que mexer. Então, por isso também que muitos professores não modificam a sua prática. E aí, às vezes, acontece assim, que um professor, né, num grupo de 4 ou 5, por exemplo, tenta trabalhar com as metodologias ativas. Naquele semestre, com aquela turma, a turma do 4º semestre. Tem aula de segunda a sexta, um professor tenta trabalhar assim. Aí o professor que vem na tarde seguinte, na semana seguinte, ele é um professor que proíbe o uso do celular. Eu não estou dizendo nenhum absurdo, nem eu estou inventando. Isso eu vi segundo semestre de 2019. Terminantemente proibido. Qual é o motivo? Faz com que o aluno se desconcentre, ficar com o celular, olhando mensagem. Então, a gente, professor, né, que se preocupa com que o aluno aprenda, né, qualquer conteúdo, a gente está preocupado com isso, a gente também enfrenta essas outras situações. O contexto como um todo. Então, o contexto que vem trabalhando com essa escola tecnicista, com esse modo de aprender e de ensinar, que é resultante do momento, né, que a gente começa a viver aqui no Brasil, principalmente pós-64, nos Estados Unidos um pouco antes. Quer dizer, nós precisávamos dar conta das fábricas, nós precisávamos dar contas de produzir. Então, o modelo de escola que a gente tinha, que era entrar na escola, né, entrar na escola, absorver conteúdo, depositar esse conteúdo em algum lugar, né, numa prova que o professor vai conferir, isso funcionava para o mundo que a gente tinha. O mundo que a gente tem hoje não funciona mais. Acho que o melhor exemplo, assim, né, a gente já sabe que o mundo vem mudando com essa velocidade antes da pandemia, mas depois da pandemia, a gente agora em casa, fica muito mais claro para nós o quanto esse mundo se modifica de um dia para o outro. Muda completamente tudo. Então, as metodologias ativas, parece que por aí a gente tem uma saída agora, e mais pessoas estão conseguindo enxergar isso, mais educadores. Se bem que a gente tem fala de educadores da rede pública de ensino, né, que diz o seguinte: tomara terminar essa pandemia, a gente poder voltar para a sala de aula. Eu não aguento mais essas tecnologias, eu não aguento mais dar aula assim. Então, a gente vai levar um tempo para modificar, né, um pouco esse modo da gente ensinar e da gente aprender. Rosária, a gente começa... Rosária? Oi. Eu acho que a gente poderia, talvez, abordar um pouco... Tu falaste para os tipos, né, de... Sim, sala de aula invertida, gamificação. Metodologias ativas, ele já está dizendo o que é. É um método que pressupõe ação, né? Mas é um método que pressupõe uma ação não sem reflexão, como a gente tende a dizer que a gente tinha. Na verdade, a gente tem escolas assim ainda, e universidades, salas de aula funcionando assim. Então, diferente, né, da escola que ainda se tem, que ainda está aí, as metodologias ativas pressupõem uma reflexão o tempo inteiro da sua prática. Então, eu preciso pensar em mim, eu preciso pensar na minha prática, eu preciso pensar a partir de mim, eu preciso pensar a partir de mim e com o outro. Quer dizer, é bastante diferente do que encaminha uma metodologia de ensino tradicional e uma metodologia de ensino tecnicista, que é onde a maioria de nós foi formado. Os tipos de metodologias ativas, como? Acho que em relação à questão da vertente tecnicista, seria interessante dar uma
colocar, né, que ela tem o seu grande, a sua grande disseminação a partir da década de 60, década de 70, né, com a questão da tecnologia educacional, né, e o princípio dessa perspectiva, né, ela era, ela tem uma vertente, assim, no modelo competitivo, né, e que os pressupostos são conhecer, saber, agir e fazer, né? E vocês, estudantes de medicina, estão constantemente sendo desafiados ao agir, né? E nesse contexto que nós vivemos hoje, muitas vezes é um agir onde determinados protocolos que temos, né? Vamos falar na questão da pandemia, né? Colocam vocês numa situação de muita tensão, muita ansiedade, né? E porque a nossa realidade, ela vem se transformando a cada dia, e isso produz, assim, uma instabilidade muito grande, até na questão assim, e aí, professor, o que eu faço? E o professor, muitas vezes, está no mesmo dilema, com as mesmas dúvidas que o aluno, né? Então, a escola é outra. Quer dizer, e que escola é essa, né? Que escola é essa? Tem um livro da Paula Sibilia, que é Redes ou Paredes, a escola em tempo de dispersão. Nós estamos no momento de dispersão. Aí, então, vamos voltar, porque a Simone estava falando que eu costumo ir abrindo janelas quando eu falo, né? Que é a questão assim, ó, o que temos em termos de perspectivas? Sala de aula invertida. O que é sala de aula invertida? Completamente diferente dessa sala de aula tecnicista, tradicional, que a Rosária estava dizendo, que tenta assim, aprimorar as questões competitivas, que são profundamente humanas, né? Ela aprimora no sentido de deixar isso como um objetivo, né, ou um dos únicos objetivos que a gente precisa se preocupar. Ela trabalha com modelagem, e o principal representante dessa escola foi o Skinner, Frederic Burrus Skinner. Quem não lembra das estrelinhas que a gente adorava na escola receber, né? Tinha as estrelinhas douradas, prateadas, os carimbos de excelente que a professora colava no caderno da gente. Quer dizer, isso tudo molda e prepara um sujeito, uma pessoa, um sujeito individual mesmo, né? Um competitivo, para dar conta daquela sociedade que a gente tinha naquele momento. E hoje não, né? E hoje não. E eu digo hoje, não é hoje recentemente, de uns tempos para cá, isso vem mudando. E a gente vem percebendo, assim, principalmente entre os jovens, como os jovens conseguem produzir, e eles conseguem trabalhar em grupo, né? E produzir coisas belíssimas, assim, inventar coisas, pensar coisas, assim, e que servem para a comunidade como um todo, servem para o nosso planeta melhorar. O nosso planeta adoeceu, né? O nosso planeta adoeceu, tá aí, tá no planeta isso. E então não adianta mais a gente querer manter, a gente já viu que não funciona. Bom, até a gente conseguir perceber isso, começar a pensar, né, uma outra ideia, uma outra proposta, né, de começar a trabalhar com os estudantes na sala de aula, leva um tempo, porque isso é uma coisa extremamente importante, assim, de quem está nos ouvindo, que são estudantes, de vocês perceberem que nós, professores que estamos, né, nesse momento da nossa carreira, no auge da nossa carreira, ou no final da nossa carreira, né, nós temos muita dificuldade de trabalhar com metodologias ativas.
eu tentei trabalhar com sala de aula invertida, um dos tipos que mais se usa, né? Um dos tipos, sala de aula invertida, aprendizagem PBL, né? Aprendizagem por resolução de problemas. Com projetos, com gamificação, com aprendizagem criativa, também tentei trabalhar. Quer dizer, tem mais ou menos uns 5 tipos. O pensamento computacional, né, é outra área que também começa a se agregar para a gente conseguir trabalhar principalmente com a resolução de problemas, né? Ele ajuda e muito nisso. Mas eu digo que a gente, quando tu tem um grupo de alunos e tu começa a trabalhar com isso, os alunos se interessam, mas eles têm, né, outras coisas para fazer, eles têm outras cadeiras, outras disciplinas, e na sala de aula invertida pressupõe começar a trabalhar em casa. Então, por isso, sala de aula invertida, a gente inverte. Quer dizer, o professor, ele é um mediador, ele vai organizar o trabalho, como é que ele vai funcionar, né, com toda a flexibilidade possível, para ouvir o grupo com o qual ele vai trabalhar com um grupo de pessoas que querem aprender. Ele vai organizar, essas pessoas vão começar a aprender em casa. E aí eles vêm para a sala de aula para discutir, para tirar dúvida. Então, quer dizer, o que tem aí já nesse modo de aprender? Nesse modo de aprender, tem uma postura completamente diferente dos alunos que se tem hoje em sala de aula. Porque vocês que estão em sala de aula como alunos, com 20 anos, 25 anos, vocês vêm de uma escola onde vocês fazem aquilo que a Rosária estava dizendo. Professor, o que é para fazer agora? Vocês estão sempre querendo saber o que é para fazer. Professor, o que vai cair na prova? Essa é a preocupação que vocês têm. Professor, precisa ler aquele texto assim? Professor, aquele autor lá, o senhor vai pedir na prova? Professor, não dá para tirar esse autor, né, e deixar só esses 2 aqui, que a gente viu por último, que está mais fresquinho na memória da gente. Então, essa postura de estar no mundo, de estar com pessoas, ela precisa mudar completamente. E as metodologias ativas, né, até um determinado ponto, ela tem condições de mexer nisso. Mas é até um determinado ponto. Na verdade, a gente tem críticas, né? A gente tem aspectos positivos e aspectos negativos. Eu não sei, Rosária, mas acho que não vamos falar especificamente de cada um, né? Porque se vocês digitarem no Google Drive, né, fizerem uma pesquisa sobre os tipos, estão ali basicamente 5, 6 tipos de metodologias ativas, é isso, isso e isso. Ok. Bom, vamos começar a experimentar fazer isso. Esse experimento, assim, essa ideia do experimentar fazer as coisas também tá contido, né, nesses modos de trabalhar com metodologias ativas, porque está comprovado por estudos na área da neurociência que a gente aprende uma média de, eu acho que 5%, mais ou menos, 5% a gente aprende quando a gente está ouvindo apenas, numa sala de aula tradicional, sentado um atrás do outro, né, 50, 60 cadeiras para assistir uma aula, a gente consegue aprender aquilo, entender e aprender 5%. Sobe para 85% quando a gente tem que fazer alguma coisa, quando a gente vai experimentar alguma coisa. Então, aí a gente tem mais chances de ter
de o processo de aprendizagem realmente acontecer. Situações e aspectos que nessas salas a gente professora já não consegue dar conta disso. Eu não sei, eu só gostaria de começar, talvez eu acho, abordar os aspectos negativos. Falei de alguns positivos. Queres eu gostaria, assim, de fazer uma observação de como que a gente vem trabalhando, né? Que a Simone aponta, né? Que a gente tem trabalhado. A gente vem trabalhando com essas metodologias ativas através de projetos de ensino na graduação e no pós-graduação, né? E a gente teve uma experiência muito bacana, assim, que foi trabalhar com aprendizagem criativa com os alunos, onde eles utilizavam o Scratch e que eles escolhiam uma temática que era abordado na disciplina e construíam um game ou um documentário no Scratch, que é um software livre, que é uma plataforma que ela é traduzida para mais de 42 países, né? E que nós temos no nosso grupo de pesquisa a Carol Rodrigueiro, que ela é uma investigadora lá do MIT, que ela trabalha conosco também. O Samir conhece a Carol, né? Que a gente interage com ela. E foi muito bacana, assim, porque nós contamos nesses projetos de ensino com a participação de alunos da engenharia eletrônica, do controle e automação, professores da computação, em sala de aula, fazendo, assim, uma prévia capacitação para os alunos trabalharem com a temática específica. No caso de vocês, se um professor escolhesse essa metodologia, poderia pegar uma determinada patologia e vocês, em grupo, de uma forma colaborativa, né, porque as metodologias ativas, elas estão embasadas em teorias da aprendizagem colaborativas, né, e que quando eu falei dos hábitos de vocês, de infância, de adolescência, em vida adulta agora, né, entrada na vida adulta, se é que a gente pode fazer essas diferenças, quando vocês jogam em rede, por exemplo, vamos pegar o exemplo do game, ou um Spotify, tu tem as redes ali para ver o que os amigos estão escutando, ou estudar pelos grupos de WhatsApp, que eu sei que muitos de vocês estudam pelos grupos de WhatsApp, debatem e tal, é colaborativo, é uma forma colaborativa. Então, e que a aprendizagem criativa, ela trabalha com problematização, e que os P's da aprendizagem criativa, um dos P's é a paixão, que o Samir colocou. Então, eu vou contextualizar algo que eu quero aprender, vou criar condições e vou pensar de uma forma lúdica. Tanto é que o que embasa a aprendizagem criativa é o que o Resnick coloca, que é jardim de infância para a vida toda, que é ter um modo de vida onde essa alegria, essa curiosidade, esse desejo que nos habita e que esta escola que nós tínhamos imperava esse modelo, assim, que era da seriedade, do não falar, do não entrar com o celular para a escola, dentro da escola. E agora, se eu não tenho um celular, por exemplo, como diz, a gente se sente morto, né? Ano passado, meu celular parou no final do semestre e eu me sentia totalmente fora do ar, porque eu não conseguia me comunicar com as pessoas. Eu fiquei uns 7 dias sem celular no final do semestre. Então, essas questões acho que são importantes da gente perceber como o celular, que não podia
que distrai, né, como a Simone coloca, agora é o celular que está na sala de aula. Tem uma dissertação de um aluno meu, que é biólogo, que ele defendeu em 2017, que se chamava Celular Sim, Toda Hora Não, que não podia entrar na escola. Simone. A Simone fica com a parte teórica, eu fico com os comentários. Não, a gente tem estudado juntas. Nós estudamos juntas. Mas é tanta, assim, sei lá, é tanta experiência, tanta coisas que a gente vê e tanto exemplo que a gente... Né? Eu acho que aí entra... Eu quero retomar só um pouquinho essa ideia, né, que o nosso contexto, ele sempre foi, o nosso contexto é o nosso contexto onde a gente vive mesmo, o nosso planeta, nossa galáxia. Ele sempre foi de incertezas, mas até bem pouco tempo isso era mais controlável, né? Mas as relações, assim, e o que a tecnologia contribuiu para isso, né, ela nos tornou global, enfim, então o nosso contexto, ele é de muita incerteza. Então, o egresso, né, eu acho, do curso de medicina, também ouvi na fala anterior o professor Samir chamar a atenção, né, de que tu precisa sair desse curso, né, médico clínico, sair desse curso com esse preparo geral, quer dizer, tu não pode sair esse sujeito, quer dizer, tu é médico, mas tu não consegue reanimar um paciente, porque a tua área não é essa, a tua área é pele, ou é um detalhe da pele, enfim, eu tô assim, não me interpretem mal, eu tô exemplificando de um jeito exagerado, no extremo, para a gente poder perceber, né, que como isso é grave, e se um professor da faculdade de medicina está trazendo isso, é porque isso realmente acontece, e assim são os nossos professores, que a gente forma para ser professor e que vão ser professores dos alunos da faculdade de medicina, que vão ir para a sala de aula com essa mesma postura, né? Com essa mesma atitude diante do mundo. A gente tem uma capacidade de preparar as pessoas para a obediência e para o submetimento que é impressionante. A escola, principalmente a escola básica, mas é também porque na graduação a gente faz isso com os alunos. Eu estou trazendo isso para dizer que um dos aspectos negativos das metodologias ativas, que alguns artigos têm apontado, por exemplo, como é que o professor oferece para o aluno se encontrar com o conhecimento já produzido. Ele oferece uma bibliografia, ele oferece textos, e é um pouco assim, te vira, vai ler. Que eu ler que eu também. Talvez tenha alguém me ouvindo e dizendo, a gente aprende assim também. Sim, a gente aprende assim também, muito. Dia assim, te vira, lê o troço 30 vezes, né? Não 30, 3 vezes. Lê, depois lê de novo, faz esquema, faz resumo, né? Questiona. A gente aprende. Mas os artigos que têm tentado apontar os pontos negativos dizem isso, que os textos, e principalmente os textos na área das ciências humanas para os alunos da medicina, são complexos. Eles são complexos, eles são densos, eles são difíceis de compreender sozinho. Para a gente aprender, a gente tem, cada um tem o seu tempo, mas existe uma média, né, para a gente realmente aprender a fazer alguma coisa, né, que o nosso cérebro precisa aprender a fazer. Tá, agora eu sei. Eu estou dizendo média, não estou dizendo que é com todo mundo. Que é em torno de
de 6 meses. Aprender a tocar um instrumento, aprender a dirigir, aprender a cozinhar, aprender a fazer coisas. É uma média de 6 meses. Né? As sinapses cerebrais dão conta de produzir, né, novas ligações em neurônios. Isso se estabelece, essa trama, essa rede, né? E aí esse lastro a gente já consegue se sentir capaz de fazer alguma coisa. A reclamação é de que os textos, principalmente na área das ciências humanas, nessa metodologia ativa, utilizada pelas faculdades de medicina, são complexos e densos. Não existe um preparo. Os alunos... Simone, Sim, Simone, diga. Simone, Oi. vou te interromper um pouquinho para pedir para a Rosária. Acho que o microfone da Rosária está aberto e eu acho que está dando um pouquinho de interferência, se não está te ouvindo bem. Desculpa. Deu, pronto. Obrigada, Samir. Então, esses textos para os alunos, eles são difíceis, é isso que os alunos estão dizendo. Os alunos estão dizendo. E eu percebo, assim, que aí há algo, não todos, né? Eu já convivi também uma época trabalhando com prevenção de DST e AIDS na faculdade de medicina, um bom tempo, assim. Os professores, alguns professores se queixam, assim, que é muito difícil de mexer no que o aluno, no que o estudante traz, né? A respeito, por exemplo, da constituição subjetiva do ser humano. O ser humano, o aluno da medicina, o aluno do curso de matemática, o aluno do curso de pedagogia, tem uma subjetividade que mais ou menos a gente poderia fazer um desenho. Tem diferenças, tem semelhanças, mas tem algumas diferenças. E eles se queixam dessa dificuldade de entender o que eles têm para ler. Além da dificuldade de entender, geralmente é dado pouco tempo. Então, essa é uma das críticas das metodologias ativas. A gente, se tu está priorizando, porque as metodologias ativas priorizam, né, o sujeito, elas querem olhar para esse ser humano que está ali e que quer aprender. Então, o que a gente começa a inferir e dizer? Para ciências humanas tudo serve, qualquer coisa serve, o ser humano é essa complexidade toda. Bom, gente, se a continuar olhando para as pessoas com esta proposta, com esta prerrogativa, a gente vai continuar tendo o mundo que a gente tem hoje. Que tem gente, por exemplo, eu preciso dizer isso aqui, tem gente que não entende o porquê de usar uma máscara, né? O porquê de lavar as mãos. Então, eu acho que quando a gente estende as coisas para o limite, assim, né, numa conversa que já está assim, encaminhando para o final, que é rápida, assim, eu acho que a gente começa a conseguir perceber assim, no que é que a gente está imerso, né? E não tem ninguém culpado disso, entende? Não tem ninguém... A gente está no mundo, tentando dar conta desse mundo, né? Tentando ser um bom médico, tentando ser um bom professor, tentando receber salários justos, né? Mas a gente tem um mundo cada vez mais perverso, assim, né? Com tudo. E com a área da saúde, principalmente, né? A medicina não é uma coisa separada do social. A medicina a medicina é um fenômeno, a saúde é um fenômeno social. Para a gente viver com saúde e não precisar continuar vivendo, ingerindo tanto remédio, tanta droga, a gente precisa de uma saúde diferente. Né? A gente precisa considerar o ser humano nessa complexidade, nessa totalidade. Eu acho que a principal questão é que os alunos precisam, quando, né, assim, integrantes dessas metodologias ativas, né, e o professor que está trabalhando com isso, precisa prestar atenção nesses detalhes, né? Eu preciso
ver se ele entendeu, ver se ele entendeu mesmo, né? E se ele não entendeu, sou eu o professor, o mediador, né, dessa proposta de metodologia ativa, que tenho que tentar descobrir uma forma de ajudar, e não ele. Não posso deixar só com ele. Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou ensinando para ele isso também. Que eu, professor, um ser humano, professor, né? Às vezes, um professor que eu sou, na minha formação, eu sou um médico, né? Às vezes eu sou psicólogo, enfim, eu sou dentista, eu sou só professora como eu sou só professora. Eu não sou outra coisa, eu sou só professora. Eu tive essa postura de perceber que ele não conseguiu entender e aprender, e tentei buscar com ele uma forma dele aprender. Bom, então, vou fazer um comentário sobre, até porque já são 10 para as 11, né? Eu acho que o nosso horário é até às 11 horas. E quando eu disse, a Simone fica com a parte teórica, eu fico com os comentários, né? Eu sou psicóloga, a minha graduação é psicologia, então a Simone, ela tem é pedagoga, mas eu vejo, assim, a grande importância que a gente tem trabalhado junto há muitos anos, como eu coloquei, né? E um aspecto, assim, que eu acho que é importante, assim, que eu tenho pensado muito desde que o Murilo nos convidou para a palestra, né, para essa conversa com vocês, no sentido de, em relação às metodologias ativas, é que acho que tem uma proposição, talvez, isso eu não li em lugar nenhum, né, eu estou falando de uma reflexão, assim, que a gente tem feito, que eu acho que as metodologias ativas, elas têm um potencial de incomodar, né, e desacomodar. E eu tenho me sentido bastante incomodada, porque eu estou no final de carreira, eu já tenho tempo para me aposentar, né, estou na dúvida se eu me aposento ou não me aposento, o que eu vou fazer, mas eu vejo, assim, que estou num momento da vida que eu tenho muito para conversar, para aprender, para produzir, né? Até porque a gente vem trabalhando muito com isso no grupo de pesquisa. Então, esse incomodar, ele é um gatilho que dispara algo que eu acredito, assim, que vinha adormecendo em nós, que é a nossa humanidade, né? Muitas vezes, humanidade no sentido, assim, de sensibilidade, porque era tudo muito over, consumo, e agora o consumo, os nossos consumos, eles estão se tornando outros, tipo assim, o Samir falou, um estudante de medicina precisa ter tempo para fazer a sua comida, né? Precisa ter tempo de olhar para a rua e ver que tem sol, que nasceu uma flor, que tem um passarinho, né? Que é uma outra sensibilidade. E essas metodologias ativas, elas deslocam o lugar de poder do professor, né? E o lugar de poder do médico, né? Porque o médico tem um lugar de poder. Quando eu tenho uma dor, eu vou no médico, vou no doutor para saber o que eu tenho. Ele vai me dizer o que é melhor para mim, né? E a gente vê algumas orientações e algumas reflexões de alguns estudantes de medicina de terem experiências de dizer assim, aonde o médico pergunta para o paciente, o que tu pensa que tu tens? O que tu está sentindo? Porque, de repente, o que a pessoa pensa que ela tem, ou a fantasia que ela tem, pode direcionar o médico para um diagnóstico que vai contextualizar diferentes questões culturais, socioeconômicas,
que não faz parte da minha realidade e que isso precisa ser pensado, né? E que este problema ele vai ser levado para discutir com os pares, depois com o professor tutor, né? E que acho que isto é uma grande virada que está acontecendo nesse momento, porque isto é um ato educativo, né? Porque a educação ela é um processo que acontece a vida ativas, muitas formas delas estão por ser inventadas, né? Ninguém é dono do saber, né? E vocês, estudantes, junto conosco, professores, uns professores que estão no início de carreira, outros em finais de carreira, como a Simone disse, os jovens têm um poder magnífico de invenção, né? E a gente está aqui para aprender com vocês, né? A gente conhece pela experiência de vida que a gente tem, pelo acúmulo de leituras, pelos trânsitos que a gente teve na vida, a gente pode oferecer pistas que vocês vão linkar, que hoje o pensamento é em rede, né? Ele é pandisciplinar, né? Ele é pandisciplinar e que a gente precisa estar aberto a isso, né? Então, eu gostaria de colocar essas questões assim, porque é um grande desafio o momento que a gente vive, né? E vocês são os profissionais da saúde, do cuidado, né? Da saúde, do cuidado, só que a gente não consegue trabalhar sozinho. A gente precisa do matemático, olha os dados estatísticos da pandemia, a gente precisa do químico, a gente precisa do biólogo, do engenheiro sanitarista, vai determinar as condições de saúde da população, do psicólogo, do pedagogo, né? Do fisioterapeuta, enfim, se o cara que está lá na UTI não tiver fisioterapia, isso é fundamental para a melhoria dele, né? Precisa do pessoal da limpeza, enfim, eu acho que a gente está num momento assim de aprender a trabalhar conversando. Conversando, acho que a questão é conversa. Acho que está na hora quase, né, Simone? O Murilo, acho que sim, está quase fechando. Sim. É porque a conversa, ela é após a sala de aula invertida, né? Ela é após o estudo em casa, né? Ela é... E aí, acho que entra uma questão, acho que foi super legal, assim, isso que a Simone... A sala de aula invertida, a conversa é após. A conversa é após no WhatsApp, no Telegram, no e-mail, né? E Deleuze dizia, no abecedário Deleuze, o que perguntaram para ele, o que era um bom aluno, o que era um aluno que aprendia? E ele diz assim, o aluno que aprende não é aquele que pergunta. Um tempo depois, professor, aquela questão que o senhor falou lá na aula, na sua palestra, sobre isso. Então, a metodologia ativa, a sala de aula invertida, que é uma das possibilidades da metodologia ativa, ela abre para conversa. E conversa é estar com, né? É diálogo, é abertura, é reflexão, é problematização, né? Então, acho que isto é algo que a gente faz, né? E se a gente pergunta para um professor, tem a questão do desejo, né? De tipo assim, eu quero partilhar contigo algo que eu quero, que está me inquietando, que está me tirando do lugar, né? Que me incomoda. Eu acho que a Rosária encerrou bem, assim, eu só gostaria, né? Eu gostaria de agradecer. Espero que a gente tenha contribuído. Oi, Murilo!
Prazer em te conhecer. Oi, tudo bem, Simone? Tudo bem, Rosária? Tudo bem. Magnífica a fala de vocês, muito legal. Muito obrigada. A discussão que vocês trouxeram. É muito, muito interessante mesmo. Muito obrigado pela colaboração, pela presença, pela disponibilidade, interesse. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar aqui com a gente hoje? Eu gostaria de comentar, assim, que eu agradeço imensamente. É a primeira vez que eu falo para alunos da medicina, né? Já participei em Rio Grande, na disciplina de educação médica, que tem no curso de medicina, né? Que eu acho que é uma disciplina que deveria ter nos cursos de medicina, né? E participei, assim, como convidada, como ouvinte, e acho que, estou super feliz, assim, de poder participar e fico à disposição, nosso grupo de pesquisa, né, fica à disposição, estamos abertos para estudar, para discutir. Tem muita coisa, né? Sobre as metodologias ativas, e tem coisas que daria para a gente ficar falando mais uma hora sobre aspectos que eu, particularmente, tenho um pé atrás, assim. Tem coisas que são excelentes, mas tem outras que não é. Muito obrigada. Com certeza. Nós que agradecemos, então. A próxima participante vai ser a professora Rosana, que teve um contratempo e ela deve entrar nos próximos minutos, tá bem, gente? Tá bem. Então tá, um abraço. Tchau, Samir, prazer em vê-lo. Professor. Tchau, Simone. Obrigada. Obrigado pela fala, Simone, importante, as metodologias ativas, a gente tem a oportunidade de contextualizar também, pensar os prós, pensar os contras, né? E também, foi muito boa a tua fala, adorei. E também foi bom matar a saudade da Rosária, a Rosária com a espontaneidade que ela traz, né? Sempre enriquecendo, assim, a interação. Obrigado, professora Rosária. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para, talvez, assim, a gente dar andamento, né, Simone? Em algumas questões que talvez a gente pudesse debater um pouquinho mais, questões que são importantes para nós. Como a Rosária colocou, educação médica, eu tenho essa cadeira lá, eu não sabia, na faculdade, na FURG, mas educação médica, né? E esses meninos são muito bons, a gente prepara um chá e a gente dá um jeito de se reunir depois que passar a pandemia, né? E a gente se reunir e conversar, ou até mesmo virtualmente, né? Mais tarde, tá? Um abração. Com certeza. Podemos fazer isso, porque tem aspectos que a gente precisa se dedicar, entende? Tem outros aspectos que são contras, assim, e que não funcionam muito bem. Na faculdade de medicina, vocês usam essa metodologia ativa? Olha, assim, na faculdade em si, eu não tenho como opinar, porque eu fiz a minha faculdade na FURG, eu me formei em Rio Grande, fiz o meu mestrado na URGS, em Porto Alegre, e apesar de estar aqui desde 2004, a faculdade de medicina da Leiga, eu conheço muito pouco. Eu estou tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho agora, porque a minha filha está fazendo, então eu estou acompanhando a faculdade, eu estou vendo professores muito bons, como o professor Tavares, da anatomia, que é um professor muito dedicado, muito interessado, porque tem uma questão muito importante que tu colocou sobre o aluno se formar, né? Eu também atuo como instrutor da American Heart Association. E eles, para formar instrutores, que é completamente diferente do professor, um sábado e um domingo, que é de São Paulo, né? E o primeiro curso de instrutor que eu fiz, eu nunca me esqueci do primeiro slide que a moça mostrou, do Jung, né? Que era o Bidu, o Cebolinha, falando para o Cascão, e o Bidu, que é o cachorrinho, sentado, e diz o Cebolinha assim: Cascão, eu ensinei o Bidu a assobiar, né? E o Cascão assim, então vamos ver, faz ele assobiar. Não, eu ensinei ele. Existe uma diferença muito grande, né? E o professor Tavares, da anatomia,
é realmente... Porque, assim, ó, em todas as áreas, mas na medicina pesa uma responsabilidade tão grande, assim, não é a questão de se formar. Claro que é importante ter o diploma, mas o mais importante do que o diploma é, assim, ó, é a pessoa realmente ser competente naquela profissão, né? Na analogia, seria o Bidu assobiar, né? E assim, uma coisa, eu posso chegar lá, dar uma aula, fazer uma prova e, bom, o aluno acabou, foi indo, ele se formou. Mas será... E o Tavares, por exemplo, é um professor realmente interessado em fazer o cachorrinho. E isso é fundamental, né? E algumas vezes, né? Porque aí entra uma outra questão, Simone e Rosária, e o pessoal que está nos escutando, né? Existe a preocupação com a metodologia que a gente vai usar, que é fundamental, e é uma belíssima discussão, né? E vale a pena a gente continuar discutindo. Mas existe uma outra questão que até interessa mais assim o pessoal da área médica mesmo, né? Que é o que temos que de fato ensinar e aprender. Tipo, o Bidu sentar ou o Bidu assobiar é a coisa mais inútil que pode existir, né? É inútil tu dizer para o cachorrinho, ensinar o cachorrinho a sentar, ou levantar, ou deitar, ou rolar. Agora, tem coisas que é importante o cachorro saber fazer, né? Sei lá, para continuar sendo cachorro, inclusive. Claro. E tem coisas que são... Mas, lógico, essa é uma preocupação muito técnica, muito da área mesmo, né? Sim, mas sim. Mas vê bem assim, ó, a estratégia também passa por ali. Tipo assim, ó, um exemplo da tua área, da pedagogia, da área da Rosária, né? Como é que estão fazendo na Finlândia o ensino, a pedagogia deles? Como é que estão fazendo? Como é que estão pensando lá? Pô, a Finlândia está sempre dando sacadas sensacionais, né? Enquanto a gente aqui está pensando em ensinar pelo problema, né? E aí alguém pergunta assim, mas professor, mas e se eu atender um paciente saudável, né? Aí acabou toda a minha filosofia, o cara não tem problema, né? Ele é saudável. Então, assim, eu vou fazer o quê? Né? Então, assim, ó, o que eles estão fazendo na Finlândia? Nós estamos invadindo o horário da professora. A questão é a seguinte, na Finlândia estão trabalhando por fenômeno. Então, o sujeito precisa fazer um galinheiro, né? A criança lá, Então, ele primeiro, vai ter que saber escrever, para escrever o projeto, ele tem que comprar a madeira, mas não pode chegar na madeireira e comprar de mais, de menos, enfim, porque o dinheiro vai ser... Né? Então, ele vai ter que aprender a fazer cálculo, né? Vai ter que aprender a somar, vai ter a medir, e a partir do fenômeno, né? Do fenômeno trazido para dentro da sala de aula, ele vai, de fato, aprender, porque aprender lendo, que a gente precisa ler, né? A gente precisa... ler para discordar, para concordar. Olha só, não sei se vocês estão me vendo, acho que sim, mas se vocês estão me vendo, eu fui criado por um livro. Né? A minha mãe é uma sem terra, né? Agora não, né? Mas quando ela saiu lá do interior de São Lourenço, ela era uma sem terra. E quando ela me teve, que eu sou primogênito, a minha mãe não sabia preparar uma mamadeira, né? E o que ela tinha? A enciclopédia médica do lar. Estava na nossa prateleira, eram 7 volumes. A mãe estudava aquilo ali, velho. E era assim, foi assim que ela nos criou, com livros. Claro que hoje... esse livro. Claro que hoje é o up-to-date, né? Mas os livros nos criam as mais bonitas que um médico pode fazer na vida dele é estudar, por exemplo, reanimação cardiopulmonar, o sujeito cair na frente dele, ele ir lá, aplicar o que ele estudou e ressuscitar o cara.
Com certeza, professor Samir. Exatamente. Nesse momento, então, a gente vai passar a palavra para a professora Rosana. A gente gostaria, então, de agradecer a contribuição do professor Samir, a palestra da professora Rosária e da professora Simone. E, nesse momento, então, a gente começar a palestra da professora Rosana sobre semiologia, um confronto entre o coração e o cérebro. Muito obrigada. Pode ligar o microfone, professora Rosana. E tenhamos uma boa palestra. Desculpa, não ativei o microfone. Estão ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Obrigada, Murilo. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer pelo convite, tá, da Liga de Educação Médica, que é uma liga muito interessante que eu vim a conhecer agora há pouco tempo.